Olá, pessoal. Aqui é o professor Joaquim e hoje nós vamos para a nossa aula de número 4. Hoje vamos falar sobre listas. Ok? Então vamos abrir o nosso Notepad, que temos a nossa última aula. Vamos iniciar uma. Vou aumentar as letras para vocês conseguirem enxergar melhor em casa. A última aula ficou um pouco pequena, né? Então nós temos o doctype, HTML, Como eu não coloquei que ainda é um documento HTML, ele não faz o autofechamento das tags. Então vamos alterar a linguagem para HTML. Ótimo. Então vamos colocar o atributo de linguagem. Português do Brasil. Head. Meta. Char. Set. UTF-8. Vamos colocar um título já. Hoje vamos chamar o nosso título de listas. Ok, cabeçalho pronto. Vamos para o corpo do nosso texto. Então hoje nós vamos trabalhar com listas, tá? Nós temos três tipos de listas. Nós temos a lista não ordenada, a lista ordenada e a lista de descrição. Ok? Então vamos iniciar pela lista ordenada. Como que eu faço uma lista? Eu coloco a tag UL e dentro dessa lista, aliás, dentro dessa tag eu coloco os itens. Dentro dessa lista, os itens. Então, dentro de cada LI. Vamos usar, por exemplo, os cursos que nós temos em Barracão. Informática como um item e administração. Vamos salvar e executar. Lá na nossa pastinha, área de trabalho, site. Vamos chamar de lista, não de aula 3. Lista.html. Certo? Vamos executar para ver como que ficou. Vou aumentar um pouquinho. Então aqui nós temos a nossa lista não ordenada. Mas vamos colocar um título nesta lista, certo? Então vamos usar um H1 listas. H1 a gente aprendeu na aula anterior, né? Vamos usar o H2 para dizer que esta é uma lista não ordenada. Vamos salvar, Ctrl S também salva, tá? É o atalho. Vamos dar um F5 aqui. Listas, dentro do um H1, lista não ordenada dentro do H2 e os nossos dois itens dentro da lista. Tá, agora vamos fazer uma lista ordenada logo abaixo. Deixa eu só tirar esse espaço aqui para todo mundo conseguir ver toda a lista. Então vamos fazer um H2 lista ordenada. A lista ordenada, no lugar do UL, eu uso o OL, tá? E aí, para cada item, é a mesma coisa. Eu uso o LI. Até vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui de cima. Ótimo. Vamos salvar. Executar a nossa página. Então, nós temos uma lista não ordenada e uma lista ordenada. Ela é ordenada com números, 1, 2, tá? Se eu colocar um terceiro, vai estar o número 3 e assim sucessivamente. Eu posso colocar uns atributos também, tá? Então, por padrão, o nosso OL ele começa pelo número 1, tá? Mas eu posso definir
definir um valor para ele. Então eu uso o atributo type com o valor. Se eu colocar o número 1, ele vai fazer exatamente o que estava fazendo. Esse é o padrão, tá? Então aqui, ó, 1, 2, começa com 1, com os números. Se eu usar a letra A maiúscula, por exemplo, tá? Aqui, usei o type A maiúsculo, salvei, vou executar. Olha aqui, A, B, C e assim por diante. Se eu usar o A minúsculo, ele vai me mostrar uma listagem ordenada pela ordem alfabética minúscula. E como que eu faço o número romano? Eu coloco o izinho ali, tá? Vou salvar, executar. Aqui, ó. Se eu quiser fazer maiúsculo, eu coloco o I maiúsculo. Executando. Aqui, fechou. Então nós temos a nossa lista ordenada e a nossa lista não ordenada. E temos uma terceira lista, que é uma lista de descrição. Então vamos fazer um H2 para o subtítulo. Lista de descrição. A tag para a lista de descrição, ela é o DD. Aliás, a tag para a lista de descrição é o DT, tá? Não é. A tag dentro a tag para a lista de descrição é o DL. Isto mesmo. Tá? Então aqui dentro vai a descrição. Aí dentro dela eu vou colocar o item. Então, para colocar um item, eu uso o DT. Então todo item vai ser com o DT. Tá? Então, por exemplo, informática e o DT de administração. Ok? Ótimo. Então vamos salvar e executar. Então essa é a nossa lista de descrição, tá? Mas nós temos que, como o nome diz, tem que ter uma descrição. Então vamos colocar essa descrição. Para colocar a descrição, logo após o DT, eu coloco a tag DD, que é a de descrição. Eu fiz copiei aqui o que tem no site do IFPR sobre as descrições dos cursos. Então eu vou copiar o de informática aqui, vou adicionar aqui, tá? E aí vou salvar, vamos lá executar, ver como que ficou. Aqui, então é a descrição referente à informática. Vou fazer a mesma coisa para a administração. Tem o texto aqui, administração, vou usar um DD, salvei, vamos executar. Ok, gente? Uma coisa importante que dá para a gente fazer, e bem legal, é você colocar uma lista dentro de outra lista. Por exemplo, nós temos uma lista não ordenada aqui, lista não ordenada de informática. Então, o item informática inicia aqui e termina aqui. Mas eu vou colocar dentro desse item uma outra lista, uma lista ordenada, tá? Eu vou colocar uma lista ordenada aqui com algumas disciplinas do curso, por exemplo. Então eu vou ter um LI aqui, nós temos, por exemplo, programação web, nós temos hardware, nós temos sistemas operacionais. Ok, vamos salvar e executar. Olha aqui, então nós temos uma lista não ordenada, informática, administração, e dentro da lista, dentro do item informática, nós criamos uma outra lista de forma ordenada. Ficaria legal se fizermos com type
com o Azinho minúsculo. Acho que ela vai ficar mais interessante, essa lista ordenada. Atualizamos. Olha aqui. Perfeito, pessoal? Então hoje nós vimos listas. Lista ordenada, lista não ordenada e uma lista de descrição. Um abraço e até a próxima.